Uma união que encontrou na arquitetura a oportunidade para viabilizar os seus ideais e valores. À frente de um dos mais respeitados escritórios do país, o casal de profissionais tem na simplicidade o grande elemento transformador de seus projetos. A arquitetura, diferentemente de outras atividades que navegam pelo campo das artes, ela não depende só do arquiteto, tá? Então, não é como um artista plástico, um pintor, que ele inicia e conclui o seu trabalho. Se ele vende ou não é uma questão secundária, ou é uma questão pós a conclusão do trabalho. Nós, na arquitetura, não. Nós dependemos de terceiros, dependemos de situações, dependemos de uma série de outros fatores ou de outras decisões que já não passam pelas nossas mãos. Acho que a maneira como o projeto se apropria desse terreno, consegue aproveitar essa dificuldade de ocupação e ocupar de uma forma bastante interessante, lúdica, né? E que está criando uma identidade bastante interessante no projeto. Nós procuramos inseri-lo de modo harmônico nesse terreno, procurando criar um equilíbrio muito grande entre pequenos cortes e aterros. Nós nos conhecemos em 84, então aí a gente começou a ter essa sinergia, começou a trabalhar juntos, viajamos, casamos. E por 6 anos praticamente que ficamos fora, nós fazíamos muitas viagens de férias em função da arquitetura. O que nós queremos ver? Esse projeto, esse e esse. Então podemos fazer um circuito por determinado ou determinados países e vamos também nos divertir e vamos também nos informar ou ver algumas arquiteturas que sempre nos emocionaram. Essa estadia fora do Brasil, num período em que as informações eram bem restritas, né? Final da década de 80, começo da década de 90. Então a gente também pôde conviver com uma arquitetura que estava sendo produzida na Europa, né? Não só a arquitetura, mas como eles encaram a cidade. Pudemos ter um outro olhar, né? Um olhar mais amplo. Visitamos muito a arquitetura, né? Isso faz com que no nosso dia a dia a gente não vê só a arquitetura como uma produção, mas como um ato cultural também. As nossas aspirações muito próximas, as nossas vontades, as nossas inquietudes também sempre foram muito comuns. Então aí a gente chega uma hora que a gente não sabe mais, né? Porque a gente tem uma convivência tão estreita que a nossa vida é muito mais hoje juntos do que foi separado. Ter podido fazer um SESC, e foi através de um concurso público que o SESC
abriu o primeiro deles em 2009, poder ter participado como arquitetos e ter sido escolhido, ter tido o nosso projeto escolhido para a sua execução, para nós foi uma honra muito grande, foi uma satisfação como arquitetos muito forte. Que a gente teve muita preocupação em entender a cultura do SESC, e eu acho que, sob esse ponto de vista, a gente foi muito assertivo, porque uma característica do projeto é de muita transparência. Por que muita transparência? É um projeto que nasce de uma grande praça central com um pé direito triplo, e todas as atividades acontecem ao redor dele, e todas as salas e os ambientes são todos envidraçados, de modo que, através dessa transparência e a circulação das pessoas, elas têm contato com todas as atividades que são múltiplas no SESC. De qualquer ponto do edifício é possível enxergar as atividades que estão acontecendo, ou esportivas, ou artísticas, com exceção do teatro, que é um espaço fechado, né? Então essa espacialidade, ela dá essa ideia de pertencimento, né? Eu acho que isso é importante, e de integração. Integração, eu ia falar isso. É uma das vocações do SESC, é essa também, né? Então eu acho que a gente foi muito assertivo de colocar isso num espaço. Então acho que nesse sentido, acho que o espaço, com a sua transparência, a sua volumetria, com os pés direitos altos, essa concentração de todas as atividades focadas por esse grande vazio central, interligando os pavimentos com uma rampa generosa que, mais do que ser uma circulação, é um ponto de encontro, que as pessoas param, conversam, observam todo o espaço. Então, assim, são elementos arquitetônicos que puderam verbalizar o que o SESC é. O SESC procura se adequar ao lugar, porque ele faz um estudo anterior da vocação ou do tipo de uso que aquele lugar pode absorver. Ah, entendi. Então cada SESC é sob medida para aquele lugar. É sob medida para aquele lugar. O nosso SESC em Guarulhos, por exemplo, ele tem um centro de formação musical muito grande. É o maior de todos os SESCs. Outra coisa que eu acho importante, assim, o SESC ele não tem um menor interesse ou menor intenção de formar profissionais nas suas diversas áreas, música, esportes, o que for, mas sim introduzir. O grande vazio na arquitetura, por vezes, ele é muito mais importante do que o cheio. E os nossos projetos, de uma certa forma, o SESC Guarulhos e o NASP, a sede da Natura, se estruturam ao entorno de um vazio que foi construído por edificação. A Natura foi eleita algumas vezes, eu não vou me lembrar quantas, a melhor empresa para se trabalhar, assim, Sim. a votação pelos próprios funcionários. Então, um ambiente de trabalho mais acolhedor, vamos colocar dessa forma. E parece que isso não é só uma defesa de branding, não é só uma defesa de marketing. Isso é uma vocação sincera da Natura, né? Foi difícil incorporar esses valores na arquitetura? De uma certa forma, eu achei que foi fácil, porque é muito daquilo que a Natura ela representa ou ela tenta desenvolver como dinâmica de trabalho e de relações entre as pessoas. Nós fizemos o que acreditávamos e tivemos um cliente que, de fato, queria essas relações de espaço que nós propusemos muito presentes, né? Nós criamos vários espaços de descompressão dentro do edifício, né? Em que as reuniões, os acontecimentos, o espaço de trabalho pode extrapolar a mesa de trabalho convencional. Também é um espaço em que todo mundo se enxerga. Então, as pessoas estão trabalhando, elas estão se enxergando. Quem está no andar de cima está olhando, vendo o que está acontecendo no andar de baixo. Então, existe também essa dinâmica de interação entre as pessoas. É um respeito a quem usa o edifício, quando o edifício tem qualidade e proporciona espaços de aconchego, né? Então, principalmente no ambiente de trabalho, você precisa ter esses escapes. A nossa função é criar espaços que criem esse acolhimento, né? Para cada tipo de programa, a gente tem que ter um olhar.
No caso específico da Natura, você provavelmente deve ter ido lá algumas vezes com tudo funcionando. Você acredita que as pessoas tiveram essa percepção, o usuário? Eu acredito que sim. Na primeira semana de inauguração, as pessoas estavam postando em rede social, os colaboradores, né, as pessoas que trabalham, estavam muito excitados com esse espaço, né? Então, a gente encontra várias pessoas que trabalham lá e adoram o espaço, porque de fato ele proporciona uma experiência diferente de um escritório convencional, né? Então, você tem espelhos d'água externos, tem vegetação dentro, fora, jardins escalonados, a vegetação é presente tanto fora como dentro do edifício. Isso dá uma leveza que faz com que as pessoas tenham muito prazer em irem no ambiente de trabalho. Esse vai ser o dono final do projeto. A transparência dele, ela é muito grande e ela é permitida por uma dupla pele de vidro que a gente propôs e trabalhou. Então nós temos aquilo que chamamos de uma pele bioclimática, que ela avança 1 metro e pouco para fora, tem um passadiço metálico que é de manutenção também, limpeza dessa fachada de vidro, e como ele é serigrafado, funciona como um brising. Você tem a serigrafia, que nada mais é do que um jateamento que faz um desgaste no vidro. Aí nós fizemos uma malha quadriculada que corresponde à quantidade de sol que pode ser transmitido. Esses espaços têm. A ideia é de fazer uma grande cobertura envidraçada, uma grande grelha em vidro, por sobre ela um sistema de proteção em chapa perfurada de alumínio que filtra a incidência direta do sol, mas traz para dentro a luz. Um projeto que resgata os principais valores da arquitetura, que é de proporcionar conforto, funcionalidade e bem-estar. Em outras palavras, a arquitetura, antes de tudo, é sobre a vida.